Fala pessoal, tudo jóia? Corpo, cabeça, coração, a gente cuidando da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional. E tem um cara hoje aqui comigo que inspira a gente já faz muito tempo, um dos pioneiros nessa história de assessoria esportiva para corredores, meu amigo, o cara que me fez correr pela primeira vez, Marcos Paulo Reis, que delícia te receber aqui. Olha, esse 3-2-1 já me deixou assim, lembrando dos nossos velhos tempos. Minha irmã Renata Venere, quase assim, são tantos atributos para falar sobre você, Renata. Te botar para correr foi fácil. Olha, como eu aprendi com você, como carinho que eu tenho por você. Antes de falar aqui do tudo que a gente vai conversar, obrigado pelo convite. Você sabe que você é minha mestra, tá? Quando a gente fala de rádio, é uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida, estar do seu lado durante tanto tempo, tá? Muito legal estar aqui. A gente está sempre lado a lado, Marcos. É um prazer enorme ter você aqui. Você é modesto, né? Marcos Paulo Reis, preparador físico, professor de educação física, já treinou atleta olímpico, treina hoje executivos, né, que ficam ali buscando performance e também desanuviar um pouquinho a cabeça, e treina pangaré, como eu, né, que é o meu tipo, né, Marcos, para correr um pouquinho, para se familiarizar com a corrida. Eu acho que a pandemia, ela colocou a corrida ainda mais em destaque. Por quê? Porque a gente pode colocar um par de tênis e sair correndo por aí, de máscara, se você estiver em lugar com outras pessoas, sem máscara, se você estiver num parque completamente isolado, mas eu acho que a corrida, cada vez mais, depois desse isolamento todo, mostrou que é uma companheira. Mas, Marcos, por onde as pessoas começam? Elas têm medo, elas têm receio, elas acham que não são capazes, né? Então vamos ali primeiro, a corrida na sua vida. Fala um pouquinho dela. Vamos lá. Quando a gente fala de corrida, a gente está falando hoje talvez da modalidade mais praticada no mundo. E o teu resumo foi ótimo. As pessoas descobriram que elas podem caminhar em volta de casa, no quarteirão, na cidade. E é meio que aquela atividade natural e da prática diária, né? E quando a gente fala aqui, eu uso muito esse termo em palestra, né, Renata? Eu acho que essa frase, eu não consigo, ela meio que acabou para a corrida, né? Eu acho que o grande, talvez o grande ensinamento que eu precise falar aqui acho que todo mundo precisa saber começar. Por mais que eu já tenha repetido isso inúmeras vezes, capaz você é. O problema é que você não pode fazer o treino do amigo, você tem que começar caminhando de uma forma lenta, depois vigorosa, aí você vai entender que você não tem musculatura, que a sua perna começa a doer numa própria caminhada, que essa caminhada pode se tornar um trote, você vai ver que também que ninguém pode falar que é muito complicado correr, porque não é. O grande, eu acho que o grande senão é ela entender o que ela pode fazer, porque eu também acho, Renata, que a corrida não é para todo mundo. Eu acho que uma pessoa que está muito pesada, e tem muita gente que não concorda com isso, podem procurar outras atividades, como só caminhar durante muito tempo até ele baixar o peso. Ele pode, quem sabe, fazer um ciclismo meio que dentro da cidade de São Paulo, que hoje já, ou até pelo Brasil todo, que tem várias ciclovias, mas eu acho que o importante quando você sabe começar, e uma outra coisa, Renata, você não precisa ir muito além. Se você pegar lá uma caminhada de 3 a 4 vezes por semana, que seja 1 hora, são 4 horas de atividade física. Se você pegar, são 240 minutos, que pela OMS já está muito bom. Então você vai pegar 1 hora caminhando, aí você vai diminuindo isso. Depois, aquela caminhada que era 1 hora, vira um trote caminhar de 2 minutos correndo, com 1 minuto caminhando, e de novo. Você não precisa sofrer em momento nenhum. Você não precisa ter dor em momento nenhum. Você tem que fazer do seu jeito e confortável. Sabe que antigamente, Renata, eu acho que as pessoas não falavam isso. Dá para você correr 1 minuto? Dá, ué. Corre 1 minuto e caminha 2 minutos. Você ficou cansado em 1 minuto? Faz menos. Então você vai entender. Eu acho que essa dica talvez eu não tenha falado para ninguém. Não é vergonhoso você trotar 1 minuto. É legal que você trote 1 minuto, caminhe 2, depois você trote um outro minuto e você vai entender o tamanho do seu condicionamento. E por aí vai. E na medida em que você vai ganhando minutos, você vai ver que a coisa vai ficando simples. Mas, de novo, as pessoas são diferentes. Uns são magros, outros são mais fortes, outros têm uma certa obesidade, outros têm algumas dores, e você tem que ouvir o seu corpo, Renato, porque o nosso ouvinte, eu acho que o grande legado, as redes sociais e todo o conteúdo que a gente coloca, muito, parece que vergonhoso. Eu senti uma dor, para. Você não precisa dar dinheiro para o seu médico, para um amigo, tá com dor,
não está se sentindo bem, eu sempre brinco, o Papai do Céu, ele é muito amigo nosso, ele sempre dá um recadinho pra gente, ó, algo não vai bem. Aí é uma dor. Se você está com uma dor de cabeça, não treine. Se você está com uma dor na perna, não treine. Se você está enjoado, não treine. Mas Papai do Céu, ele não pode ficar cuidando de você 24 horas. Se você não ouve, é o que eu falo, não, você coitado, é ser humano. Coitado está ocupado, né? Está ocupado demais. Agora, Marcos, você falou duas coisas super importantes. Você falou duas coisas super importantes. A história da vergonha e a história da caminhada. Você, inclusive, tem um livro falando sobre a importância da caminhada. Tem gente que acha que caminhar não é exercício físico. E é. Se você fizer uma caminhada vigorosa, e se você começar caminhando lentamente, você vai passar uma semana, 2, 3, você vai ver que o seu ritmo vai aumentando, que aquele trajeto que você fazia em 20 minutos, você já está fazendo em 18 minutos. É progressivo. Isso. É gradativo e depende da paciência, Marcos, e da não vergonha, né? E da não comparação. Porque eu acho que quando as pessoas pensam em corrida e acham que não são capazes, é porque elas já pensam que elas querem correr uma maratona de 42 quilômetros. E não é assim, a pessoa começa correndo 200 metros, né? Então, fala um pouquinho mais sobre essa história da não comparação, que eu acho que é fundamental. Vamos chegar na comparação, falar da caminhada. Tem coisa mais legal, Renata, do que aquele cara que começou a caminhar, vai para o trabalho caminhando. Me enche tanto os olhos. Às vezes eu estou caminhando na rua, Renata, aí o cara passa que nem um maluco, né? Eu estou caminhando rápido, né? Aí eu falo, nossa, esse sujeito caminha bem, é legal, né? E esse cara tá perdendo peso, tá levando uma vida bacana, tá podendo comer, vai, um pouco mais. Faz o que eu digo, você vê histórias maravilhosas só de caminhantes e que nem usam como uma atividade, mas sim como uma atividade e meio para ir para o trabalho. Agora, sobre a comparação, o erro da comparação, ele acontece no primeiro momento, onde um amigo chama ele para correr, ou quando ele vai no parque, ou quando ele tenta fazer e ele se compara com ele mesmo. Mas a comparação, acho que você vai entender melhor ainda. Ele se compara com ele sedentário. A comparação não existe, que essa comparação é o primeiro momento. Você tem que comparar daqui a 8, 10 semanas. Então não se compare nunca com o seu amigo e nem com você hoje. Você hoje é um sujeito destreinado que está começando. E daqui a 8 semanas, toda a tua parte de débito cardíaco, condição cardiovascular, toda a parte de mioglobina, vai tudo melhorar. Então não tem que comparar. Eu quero correr melhor, aí é diferente. Mas você tem que estar no outro estágio. Então, a corrida com amigo é boa. Mas é muito melhor a água de coco com amigo e vai no parque junto, cada um faz ali o seu treino. Se tiverem ritmo igual, tudo bem. Mas o mais legal, cria a sua história. Você tem uma história sua. A sua individualidade. E é tão difícil as pessoas entenderem isso, que cada uma tem a sua forma e o seu jeito. Agora, Marcos, a regularidade é fundamental, né? Não adianta a pessoa começa, para, não gostei, não é que ela precise caminhar ou correr, ela pode fazer qualquer tipo de atividade física, a gente sempre falou muito sobre isso, mas estamos aqui falando da caminhada e da corrida, muita gente perguntando como é que faz para correr, eu acho lindo aquelas pessoas passando e correndo, é fantástico aquilo, como é que eu faço para me inserir aí? Tem que ter regularidade, tem que ter disciplina. É tudo. Para quem está começando, tá? Vamos imaginar que a gente está falando só com quem está começando agora. A pessoa vai quantas vezes por semana? O que você indica para ela, Marcos? Olha, vamos lá. A palavra é cuidado. Aliás, o segredo da atividade física está aí, né? Quantas vezes você que está me escutando aqui não fez aquelas promessas de início de ano, pagou uma academia, pagou aquela academia e nunca usou? Por quê? Você viu que eu gastei meu dinheiro à toa. Na verdade, você não teve continuidade. Você foi lá tomar um banho, você foi lá fazer uma musculação e nunca pegou a rotina. Eu sempre falo, Renata, eu tenho algumas dicas até bem legais. Primeira coisa, liga o teu relógio. Um relógio cronômetro normal, tá? Soma minutos na tua semana, tá? Você tem que somar minutos. Pode ser que hoje a Renata faça meia hora, mas amanhã ela faça 1 hora. Você não precisa também ter um treino tão organizado assim, mas vai somando horas no teu relógio. Então, quando você soma horas, você vai ver que se você colocar lá 3 horas, que são 180 minutos, demora para você fechar 3 horas na semana. Então, quando você fecha lá 3 horas de atividade física, já é uma vitória. E quando você vai dando isso numa rotina de 3 a 4 vezes por semana, que para mim é o ideal, tá, Renato? Claro que você já tem um resultado com 2 treinos por semana, mas a minha dica é: coloque minutagem. Isso começou lá atrás, né, Renata? Você falava muito. Lembra aquela história dos passos, Renata? Aquele passo que ele meio que rouba sempre para te ajudar, né? A OMS também fala sobre isso.
Então, a história dos passos ela é muito séria e ela é muito válida, porque às vezes o relógio fala, ó, você cumpriu todos os passos do dia. Por mais que eu acho que não tenha cumprido, já é uma grande coisa, porque o sedentarismo começa exatamente aí, você não fazendo o básico, mas você botou bem. Rotina e continuidade, elas meio que é a mesma coisa. Agora, quando você começa a ter 4 treinos na semana, são 16 no mês, e não é tão fácil. Eu até digo, quando uma pessoa coloca 4 caminhadas, 2 musculação, ela começa a inventar mais coisas, ó, cuidado. Você já está com 24 treinos no mês. Porque são 6, 12, 24 horas que você vai ter que usar. Você tem filho, então você tem que organizar essa rotina. Organizar a sua logística. Então, quando você chega e fala para alguém, estou caminhando 4 vezes, fazendo 2 exercícios de musculação. Olha, esse cara para mim já é um diferenciado, porque ele tem 24 sessões de treino na semana. Imagina, você não precisa ser esse cara. Você pode ser o cara que faz meia hora todo dia. Bacana também. 7 dias, meia hora. Olha, vitória, é golaço. O que é meia hora? Eu mesmo às vezes faço isso, Renato. São 3 quilômetros. Porque caminhando rápido, 10 minutos para cada quilômetro, meia hora caminhando. Ou 3 quilômetros correndo, caminhando, correndo. Gente, você vai ter efeitos, você vai ter efeito cardiovascular, você vai criar uma rotina, você vai evoluir. Agora, é claro, eu não perdi peso com esse pouco. Aí é diferente, você vai ter que aumentar o número de horas que você está treinando, mas de novo, rotina e continuidade e é tudo. E o grande desafio da própria alimentação e do próprio treino é a rotina. Porque é duro também, né, Renato? Não, Renata Venere? É duro não tomar uma cervejinha lá de sábado. Vai, pelo amor de Deus, hein? Não, então, mas sem radicalismos, né? O que a gente precisa é equilibrar esses pratos todos, corpo, cabeça, coração. Marcos, nosso tempo aqui acabou, a gente ficaria horas aqui, mas muito bom aquele despertar para as pessoas. Não se compare, tenha regularidade, 10 minutos é melhor que nada, mas meia hora é melhor que 10 minutos, e assim a gente vai. Marcos Paulo Reis, te amo, um beijo enorme, continue colocando todo mundo para se mexer. É um privilégio conviver com você. Um beijo grande, obrigado pelo convite. Muito bom ver vocês, tá legal? Abraço grande. Beijo. Beijão, gente.